Pessoal, continuamos então nosso estudo resumido sobre curvas. E agora nós vamos falar sobre limite e continuidade. Então, habilitando ferramentas do cálculo para tratar de curvas. Primeira coisa, então, vamos definir o que é o limite de uma curva. Aqui pra gente, as curvas vão ser então funções de um intervalo da reta em R2 ou R3, então no plano ou no espaço, R2 ou R3, mas poderia ser um N qualquer, tá? E vamos fixar, então deixa eu só fazer um desenho aqui para você acompanhar bem a minha definição. Então imagine que nós estejamos no plano, aqui está a imagem, o traço de uma curva no plano, tá? Então nós estamos no plano. X, certo? Poderia ser no espaço, mesmo. Mas então vejam que esse aqui é o ponto inicial, sei lá, eu não sei como é que é o meu intervalo é AB, por exemplo, não precisaria ser fechado, mas vamos pensar que seja. Então aqui é o gama de A, aqui é o gama de B, por exemplo, né? Bom, mas vamos pegar nesta curva um ponto T0 qualquer. Então aqui está o gama de T0, então nesse intervalo I, que vai de A até B, eu peguei um ponto T0 aqui. A imagem dele, através da curva gama, é um ponto aqui, por exemplo. Certo? Bom, o que acontece perto deste ponto? Bom, a gente fala que gama de T tende a um certo ponto, no caso aqui no plano, mas poderia ser no espaço se tivéssemos N igual a 3. Quando T tende a T0, se valer a mesma definição basicamente parecida com o cálculo. Se para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que para todo t no intervalo, se t estiver suficientemente próximo de t0, ou seja, o módulo de t menos t0 for maior do que 0 e menor do que delta, então o tamanho, o módulo, mas aqui é norma, né? Norma no R2 ou no R3, é o tamanho. O tamanho de gama t menos L for menor do que epsilon. Nossa, que difícil de entender. Calma, é bem parecido com o cálculo, que você já conhece lá do cálculo 1, 2, enfim. Se você tiver dentro do intervalo t0 mais delta, t0 menos delta, aqui dentro você pegar qualquer ponto aqui dentro, vamos chamar de t. Se ele estiver dentro desse intervalo, se ele está pertinho do t0, o que tem que acontecer com a imagem do gama t? Bom, aqui eu estou fazendo o t0 como se o t0 fosse um intervalo, fosse um ponto do intervalo, né? Bom, não fica bom porque já dá a ideia de continuidade. Mas vamos pensar que esse ponto, aqui obrigatoriamente tem que existir, mas tem um ponto L aqui. Tem um ponto L aqui, por exemplo. Esse ponto é um ponto do R2, né? Então, um ponto de duas coordenadas. Tem uma coordenada x1, por exemplo, né? E o que acontece? À medida que você se aproxima do T0, o que acontece é que você tem uma circunferência de raio epsilon, de modo que todos os pontos da curva, quando calculados no parâmetro t que está dentro do intervalo, ou seja, no gama t, você cai dentro dessa circunferência. Então, à medida que você está próximo do T0, você cai dentro da circunferência de raio epsilon centrada nesse L. É isso que está dito com essa definição aí. A gente fala, então vamos resumir de novo, deve ter ficado um pouco confuso. A gente fala que a curva gama tende a L, um certo ponto t, em t quando t tende a t0, se à medida em que você se aproxima do t0, à medida em que você tem um ponto t, tal que t menos t0 é menor do que delta, e não pode ser t0, tá? Nessa definição de limite aí. Então, seu gama t menos L, a diferença de gama t para L é esse tamanhozinho, veja que esse tamanhozinho é menor que epsilon, ou seja, está dentro dessa circunferência de raio epsilon. Ou seja, quando eu estou perto do t0, eu estou perto do L.
Então, quando isso acontece, à medida que eu estou perto do T0, eu percebo que a curva, a imagem, o traço da curva está perto do L, então eu falo que a minha curva está se aproximando de L à medida em que o T está tendendo a T0, ou seja, a curva está tendendo a L quando T tende a T0. Esse L, então, é chamado de limite da curva quando o T se aproxima de T0. Então, de novo, o L é limite da curva gama quando o parâmetro T se aproxima de T0, se, à medida em que eu estiver próximo o suficiente do T0, eu sempre caio na circunferência de tamanho que eu quiser perto do L. Primeiro eu defino o tamanho da circunferência, depois eu acho um delta que faz isso aqui valer. Para qualquer epsilon existe um delta. Certo? Então, se eu estou perto do T0, eu estou perto do L sempre. Essa é a ideia de limite. De novo, eu poderia ficar aqui vários minutos discutindo com mais calma sobre isso, mas o intuito dessa aula é fazer mesmo uma espécie de revisão. Mesmo que você nunca tenha visto, é exatamente para você aprender a lidar com isso. Isso, então, nós chamamos de limite. E aí a notação é a mesma que você deve ter acostumado no cálculo 1. Limite da curva gama, quando T se aproxima de T0, é L. Vejam que então esse ponto L está na R2 ou na R3. Essa é a diferença do cálculo 1. Você está se aproximando com uma variável, está se aproximando do T0, mas aqui está dando algo com 2 ou 3 variáveis. E aí esse algo com 2 ou 3 variáveis tem que entender então um ponto com 2 ou 3 componentes. Ok? Ah, mas nossa, é difícil de calcular assim, essa definição tem um jeito mais fácil. Bom, claro, você deve ter aprendido maneiras mais fáceis de calcular limite no cálculo. Mais ou menos, não é tão assim. Mas você já sabe algumas técnicas, algumas táticas lá do cálculo 1 que você pode aplicar aqui. Por quê? Pelo seguinte. A sua função gama de T, a sua curva, é um intervalo de em R2 ou R3. Vamos pensar que seja em R2 só para facilitar o nosso entendimento. Então, cada parâmetro T aqui você associa com duas coordenadas. Essas duas coordenadas vão ser funções reais. Então, você tem uma função, xt e uma função yt. Para cada T aqui, você tem uma função de uma variável aqui e você tem uma função de uma variável aqui que tem imagem real. Então, essa x e essa y, vejam, tanto a x quanto a y são funções do intervalo na reta. Essas daqui você deve ter conhecido no cálculo 1, no seu primeiro curso de cálculo. São funções de intervalo na reta. Essa e essa. Então veja, a curva é nada mais nada menos do que você pegar 2 ou 3, se for no espaço, dessas funções e colocar uma do lado da outra. Essas funções eu chamo de componentes, aliás está ali. São componentes da curva gama. Primeira componente, segunda, se tiver R3, terceira componente seria ZT. Com isso fica fácil da gente entender limite pelo seguinte. O limite da curva gama, quando o parâmetro se aproxima de T0 é L, se e somente se o limite dessa componente que você já sabe calcular do seu primeiro curso de cálculo, o limite da primeira componente se aproxima da primeira componente do L, então veja que o L é um x1, x2, então o limite de xt é x1, e o limite de yt é x2, que é a segunda componente do L. Então olha só, o limite da curva gama T tendendo a T0, é x1, x2, esse é o meu L, né? É x1, x2, se e somente se o limite da primeira componente, veja, essa aqui você conhece do cálculo 1, o limite da primeira componente é a primeira componente do ponto e o limite da segunda componente, quando você se aproxima do mesmo T0, é a segunda componente, que eu chamei de x2, poderia ter chamado de y, não sei lá. Ok? Então, se você calcular o limite de cada componente e você verificar que isso dá um certo valor, pegar essas componentes resultantes, você vai ter o limite da curva. Isso vai ser um 6 somente C. Então, a curva você vai ter esse limite, 6 somente C, cada componente também tem. Isso vale para R3 também. Eu fiz com duas coordenadas para facilitar a compreensão, mas vale para R3 também. Então, por exemplo, para a gente entender bem isso aí, como é que isso funciona, vamos pegar uma curva aí, peguei uma curva plana para começar. Vamos lá.
pega esta curva que está aparecendo aí para você. Então veja, acompanha comigo. Gama t dada como primeira componente seno t sobre t. Veja, isso é uma função que você já conhece no seu primeiro curso de cálculo. E a segunda componente é t² mais 3. T² mais 3, inclusive, você sabe que é uma função quadrática em t. Seno t sobre t é uma função que você deve ter estudado ela em algum momento. Bom, será que isso aqui tem limite perto de um certo ponto no intervalo? Qual é o meu intervalo aqui? O meu intervalo é a reta toda. Peguei a reta toda. Podia ter limitado, mas peguei a reta toda. Então vamos olhar para um ponto. Vamos pegar o zero. Podia ser qualquer outro, tá? Eu não vou nem ter condições de fazer o desenho dessa curva aqui. Eu precisaria de recursos computacionais para entender melhor como é que isso funciona. Essa curva é difícil de desenhar o traço dela, né? Mas eu sei calcular o limite. Por que eu sei calcular o limite? Bom, vamos calcular o limite dessa curva gama quando t se aproxima de t0. Para fazer isso, eu vou calcular o limite de cada uma das suas componentes. Então, eu vou olhar para o limite da função seno de t sobre t, quando t se aproxima de 0. E vou olhar para o limite da segunda função aí, que é t² mais 3, quando t se aproxima de 0. Bom, essa daqui é mais fácil, né? Porque o limite disso aqui dessa função quadrática é só você substituir o t por 0 e você vai ter o valor 3. E essa daqui, esse limite, não sei se você se lembra, mas ele é um limite que a gente destaca quando estuda o primeiro curso de cálculo, é um dos limites fundamentais, seno de t sobre t, quando você se aproxima do 0, isso aqui dá 1, um resultado lá no primeiro do curso de cálculo 1, isso aqui dá 1, tá? Então vejam que a primeira componente no 0, ela tende para 1, e no 0 a segunda componente tende para t. Então esse limite da curva é um ponto. Então você calcula o limite de cada componente, você tem o limite da curva toda, né? Segundo exemplo, pensa agora no R3, veja essa curva. Essa curva tem um parâmetro t, que varia nos reais, então meu intervalo de definição da curva é a reta toda. E ela tem imagem no R3. A primeira coordenada é menos seno t, a segunda é cosseno t e a terceira é 1, está fixada. O que acontece quando você tende a 0 de novo? Podia ser 1, podia ser π sobre 2, qualquer coisa. Eu peguei o 0 de novo, tá? Mas me aproximando do 0, o que acontece? Bom, eu vou calcular o limite de cada uma dessas componentes no 0. Então, menos seno de t, quando t se aproxima do 0, isso aqui vai dar menos seno de 0. Seno de 0 é 0, então isso aqui vai dar 0. Aqui, cosseno t, quando você faz o limite de cosseno t com t tendendo a 0, dá 1, que é o valor mesmo do cosseno. E quando você faz o limite aqui, vai dar 1 mesmo. Então, o limite dessa curva é 0, 1, 1, porque eu fiz a conta para cada uma das componentes. Como você já sabe fazer a conta para cada uma das componentes lá pelos seus primeiros cursos de cálculo, aqui é só aplicar coordenada a coordenada que você vai obter o limite da curva. Se algum desses limites não existisse, o limite da curva não existe. Certo? Bom, e quando a gente pensa em limite, logo nos deve vir à cabeça a ideia de continuidade. Por quê? Porque pensa numa curva estranha, assim. Isso é uma curva? Ora, por que não? Né? Isso é uma... Estou destacando alguns pontos, tá? Mas, são duas curvas, tudo bem. Pode até ser. Mas eu posso pensar nisso como sendo uma curva só no plano. Uma curva só no plano. Só que o que está estranho? Está estranho que ela tem uma quebra, ela tem uma descontinuidade. Então, se eu estiver me aproximando, aqui tem um certo, eu estou dentro de um intervalo, né, e aqui tem uma quebra exatamente em um certo t0. Se eu estiver me aproximando do t0 pela esquerda, eu estou me aproximando deste ponto aqui. Se eu estiver me aproximando do t0 pela direita, eu estou me aproximando desse ponto aqui. E a gente percebe que as coisas não batem. A esquerda está dando aqui, a direita está dando ali. Não está dando o mesmo ponto, são pontos diferentes. Aqui um L1 e aqui um L2 diferentes. Né? Então eu estou percebendo que tem uma quebra, estou percebendo que tem uma ruptura, tem uma descontinuidade. Então quando a gente pensa em limite, nos vem a ideia de continuidade.
que é uma curva contínua? Uma curva em que não acontece quebras dessa forma. É uma curva em que acontece o seguinte, vamos pegar uma curva então definida no intervalo da reta em R2 ou R3 e fixa um ponto T0 no intervalo de definição dessa curva. A gente fala que essa curva é contínua no ponto T0 se não acontece isso que está nesse desenho. Ou seja, se não há quebra no T0. Se, à medida que eu me aproximo do T0, o T0 está na curva. O T0 está na curva. Então eu posso calcular o gama de T0. À medida em que eu me aproximo do T0, eu estou me aproximando do gama de T0. Então, à medida que eu me aproximo aqui, eu estou me aproximando do gama de T0 pela curva. É claro que eu estou em cima da curva. Né? Estou me aproximando do gama de T0 em cima da curva. Estou me aproximando. Isso é uma função contínua, não tem aquela quebra que eu mostrei para vocês. Isso é uma curva contínua. Então, a curva é contínua em T0 se acontecer o quê? Se o limite da curva gama, quando o parâmetro t se aproximar do T0, é exatamente o que era esperado. É exatamente o gama de T0. Não é um outro ponto que não gama de T0. Isso é ser contínuo. Então, primeiro, o limite existe, e não é só ele existe, mas como ele é alguma coisa bem esperada, que é o gama de T0. Certo? Se a curva for contínua para todos os pontos do intervalo I, então a gente fala simplesmente que a curva é contínua. Quando eu falar que a curva é contínua, ela não tem quebra, ela não tem racha, ela não tem nenhum ponto que escapa, nada. Ela é bonitinha, ela é contínua se ela for contínua em todos os seus pontos. Ou seja, se em todo ponto T0, gama de T tender a gama de T0 à medida que o T se aproxima de T0. Certo? Ah, professor, mas é difícil assim, né, numa curva e tal. Pois é, mas você pode usar os recursos que você já conhece também do seu curso de cálculo 1. Como é que eu vou saber que uma curva é contínua? Basta observar cada uma das componentes. A primeira coordenada, a segunda, a terceira vão ser funções. Essas funções são contínuas lá no cálculo 1, lá no seu primeiro curso de cálculo da função da reta na reta. Elas eram contínuas? Se elas eram contínuas, então a curva que eu formo com elas é contínua. Se não, não. Se uma delas falhar, já não é mais. Então, por exemplo, você deve lembrar do seu cálculo 1 que você estuda funções contínuas a todo tempo. As funções polinomiais e constantes, as funções trigonométricas, várias delas, né? As exponenciais, logarítmicas, enfim, você conhece várias funções contínuas. Então, por exemplo, pega a curva gama t no R3, com primeira componente exponencial de t, segunda componente cosseno de t, terceira componente 2t mais 1. Observe. Essa primeira componente xt aqui, que é elevado a t, é uma função contínua na reta. A segunda componente, que é cosseno de t, que eu estou chamando de y de t, cosseno, também é contínua na reta. E a terceira função afim, 2t mais 1, também é contínua na reta. As três são contínuas. Se cada componente é contínua, então a curva toda é contínua, não precisa me preocupar. Então, basta observar se as componentes são contínuas. Se todas forem contínuas, então a curva toda é contínua. Se uma delas já não for, a curva já não é contínua, vai ter alguma quebra. Certo? Então, com isso, nós terminamos essa segunda parte da nossa aula sobre curvas, entendendo um pouco sobre limite e continuidade e verificando que a gente pode ter alguma dificuldade de tratar com essas ferramentas, no primeiro momento, por conta da definição ser um pouco mais elaborada, um pouco mais profunda, um pouco mais generalizada, mas que a gente consegue voltar para os primeiros cursos de cálculo para resolver os nossos problemas. Para a gente saber se a curva, o limite de uma curva, ou saber se uma curva é contínua, basta observar as componentes dela e verificar se essas componentes são funções contínuas segundo o cálculo ou não. Ok? Então, com isso, nós terminamos a segunda parte da aula. Na terceira, nós vamos falar sobre derivação. Até já!